Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista com um dos maiores arquitetos brasileiros vivos. Eu vou trazer para vocês um cara que é candidatíssimo a ganhar o prêmio Pritzker, o Nobel da Arquitetura. Eu estou falando de Zygberto Zanettini, um grande cara, uma pessoa extraordinária, e eu estou aqui numa das obras dele. Isso aqui é a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia. Uma das primeiras obras dele, de uma carreira de 70 anos de atividade. Ele está com 91 anos e nós vamos entrevistá-lo. O Zygberto Zanettini é um precursor do uso da estrutura metálica em edifícios. Ele é um desses arquitetos que projeta a obra para ser estruturada em construção metálica. Vocês vão conhecer um pouquinho dessa figura extraordinária que projetou quase todos os edifícios da rede de hospitais São Camilo, da rede de hospitais Mater Dei, do Hospital Einstein em São Paulo, da Escola Pan-Americana em São Paulo, na Avenida Angélica, que ele conseguiu que não fosse demolido, principalmente da obra-prima dele mesmo, que é o CEMPES, o Centro de Pesquisas da Petrobras na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Mas fique aí, eu vou te contar essa história. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar o seu like e distribuir esse vídeo para os seus melhores amigos. Espera aí que eu já vou te contar a história. E hoje eu estou aqui em São Paulo, nos escritórios da Zanettini Arquitetura, e estou aqui com um dos maiores arquitetos do Brasil, vivos, graças a Deus, né, Zanettini? Zygberto Zanettini. Quero agradecer muito, Zanettini, por ter nos recebido. Prazer estar com um amigo aqui, mais um amigo. Zanettini, sempre te conheci como um arquiteto, assim, muito dedicado, e isso é uma coisa rara. Eu queria entender de você, o que você entende pela arquitetura? Eu vejo que você tem um gosto também pela integração com a engenharia, sempre com esse cuidado, que é típico dos grandes arquitetos, cá entre nós, né? Faz nada sozinho. Não é? Eu queria que você falasse o que você acha da arquitetura, o que é arquitetura para o Zanettini? Bom, a arquitetura, daquilo que a gente tem tentado praticar, vem muito de montar uma consciência, um conhecimento que é fundamental, fazer as coisas sobre bases corretas, né? Bases apoiadas na história, na ciência, e fazer isso com um objetivo, criar condições de espaço, de lugar, a prazer, e tornar as cidades cada vez melhores. E a contribuição nossa vai de edifício em edifício. Você monta, você vai encontrando a cidade que se deseja, a transformação dela que se deseja, mas a partir da sua ação, que às vezes é específica, em particular numa obra, num determinado lugar. Mas sempre respeitando o lugar, sempre integrando a sua obra a todo o contorno, fazendo parte desse contorno, contribuindo para esse contorno, e eles se contribuindo com essa nova obra que vai ajudar a perpetuar um espaço que é um espaço comum, um espaço de vida, né? Zanettini, eu soube aqui de uma luta tua em relação à Escola Pan-Americana, né? Que é um projeto magnífico, um projeto espetacular, né? Icônico para a cidade de São Paulo, e também a escola em si, que cogitou-se até a eventual demolição desse prédio, e você capitaneou todo um movimento para que o prédio fosse mantido. São tão poucas as ações e as soluções que se dão para a cidade, com um certo valor histórico, um valor arquitetônico, um valor de contribuir para a beleza do lugar, do espaço de vida, né, de trabalho, e a gente vê com uma enorme facilidade se demolir, se pôr ao chão, né? E é uma tristeza, porque a cidade se constrói no tempo, né? O tempo faz parte da cidade. Então ainda tem uma história toda que deixar alguns simulacros, deixar alguns pontos de referência, são sempre muito importantes na construção dessa história. E não para nunca, né? E nós somos uma parte dessa história. Esse edifício tinha sido tombado, muito em função do que aconteceu com o antigo edifício da Rua Groenlândia. Foi demolido assim, de uma maneira brutal. Não dá para nem explicar, porque eu quase chorei quando vi como estavam fazendo aquela obra que era uma obra de arte. É como se morresse um filho, né? Era uma coisa assim de mexer no coração da gente.
Não é possível acontecer um negócio e aconteceu, mais uma vez. Não é nenhuma primeira nem será a última, pelo jeito, como estão as coisas. Mas eu achei que não deu para... Como iniciou-se um processo de tombamento, mas não deu tempo de se efetivar esse processo. Então, na calada dessa noite, puseram de ficha abaixo. Mas, em função disso, abriu um processo de tombamento da nova escola, que era uma escola mais recente, fim da década de 90. E essa escola, nós fizemos os mesmos princípios, um outro projeto, que era um projeto mais vertical. Na Groenlândia era uma escola mais ligada ao bairro, uma beirada dos jardins, né? E aqui era uma área que construiu edifícios, votos existentes já. Então, a escala e o terreno era menor, sobrelevamos uns 4, 5 pavimentos. Só que a gente adotou um princípio interessante que o bairro não tem. Nós afastamos o prédio, toda a periferia em torno, e deixamos a luz ir até lá embaixo, até no subsolo. Então lá não pude instalar os laboratórios, uma parte de garagem, com luz natural. E o prédio todo tinha luz natural, desde lá de baixo. E não fazem isso. Normalmente tampam o subterrâneo e deixam aquele tudo com luz artificial. Não, lá funciona tudo com luz natural, o prédio inteiro. Ele é iluminado, bem orientado, então ele tem uma vizinhança, ele tem uma vista da vizinhança muito boa. E quando entraram agora recentemente no processo de destombamento, nas primeiras reuniões nós tínhamos perdido e conselheiros votado pela demolição. Fizemos um dia que foi o dia vamos desenhar a Pan-Americana. Então todo mundo desenhando com lápis de cor, enchemos as ruas de gente desenhando. Tem um libelo cultural, né, de manter o edifício. Então temos desenhos lindíssimos, crianças, médios, jovens, velhos desenhando. Então foi adiado, vamos lá, mais 2 vezes, não teve, não, sai todo mundo. E era uma turma meio grande que ia lá. Quantas pessoas? Uma sala grande, mas não dava. Umas 100 pessoas, mais ou menos. E nessa última, finalmente o doutor Ricardo veio, que é o presidente do conselho, deu andamento para a sessão, né? Então, algumas falas do nosso lado, que nós nos queremos rever, teve o vereador que colocou o sentido de preservar o edifício, né? Que era uma marca importante para a cidade. Depois um outro professor também comentou, depois mais um ex-aluno comentou também. E eu levei um parecer da diretoria da FAO, assinado pelo conselho e pelos professores, defendendo a manutenção do patrimônio. E eu ia ler esse manifesto, né? O diretor falou, eu já tenho uma cópia do documento, eu posso ler no seu lugar? Tem um texto feito em defesa da manutenção desse edifício, que é muito importante. E ele leu, texto muito bem escolhido e tal, e aí pôs em discussão a mesa. Mas a presença nossa sempre muito maciça e as falas muito corretamente colocadas pelas todas as pessoas que falaram na nossa defesa, né? E na defesa deles, nada falando. Aí eles chamaram o advogado que estava lá e ele, como não tinha argumentos técnicos para defender essa derrubada, né? Não, primeiro que um edifício não vai se derrubar. Falei, não é bem isso que aconteceu há pouco tempo, há uns 2 anos atrás com a própria escola. Foi comprada e também não era para ser derrubada, foi ao chão numa semana. E aí ele começou a ficar bravo. E aí começou a ficar exasperado, ele começou a gritar e falar, não, mas isso não é o processo que deve ser feito. E aí, na lei, começou a citar aquela verborragia toda de advogado, né? Todo mundo olhando e dando risada, porque não tinha nada a ver com nada. Então ele ficou exasperado e no fim ele termina e sai. Sai ele e o arquiteto que fez um parecer equivocado lá, né? Aí puseram em votação. Cada um que falava comentava, não, realmente a escola é uma potência, nós conseguimos, o nosso parecer foi um parecer anterior, defendendo muito bem, inclusive na última anterior eu li o parecer deles. 2 anos depois, não vale mais nada disso que está escrito, né? Preciso por vocês, pela comissão. Então, coloquei algumas contradições assim que eram típicas de mostrar, olha, tem alguma coisa que não está correta. Né? Depois disso, vieram as votações e quando chegou no 5-4, foi bom, aí nós ganhamos por 7-2. Mais 2 nós conquistamos, né? Nessa última reunião. Uma luta e uma vitória, né? Olha, pessoal... E a cidade ganha com isso. Um ícone que já era da cidade vai permanecer. E agora assim fica meio intocável, porque passou por um processo de tombar, depois de destombar. E ratificou. E ratificou pela comissão toda com muito mais votos. Isso vai dar uma força tremenda para não mexerem mais nesse edifício. Né? Mais vezes deveria acontecer na cidade. E tem muito monumento aí que precisaria estar preservado, porque faz parte da vida das pessoas. E muita gente se referencia a um edifício antigo. Embaixo tem um barzinho,
uma lanchonete, que é conhecida em toda São Paulo. Está lá preservado com todo o desenho dela no prédio do Compresso. Aqui é assim, por que não será assim em toda a cidade, né? Preservando aqueles seus monumentos que são parte da história da cidade. E foi uma peça bonita, eu acho que... E aí vem a imprensa toda, sai tudo coisa de jornal, aquelas coisas que mexem a favor da população, a favor do povo. Com as pessoas. Com as pessoas. Com o que elas pensam, com o coração das pessoas. Que é mais um patrimônio seu, né? Você guarda e preserva e fala, não, aqui eu estudei, aqui meu filho esteve. Aquelas referências que são fundamentais, né? Fundamentais para a vida das pessoas, né? Esse é o ponto, né, dos prédios mais antigos, icônicos, que fizeram parte da vida das pessoas, né? Momentos da história, né? Referência, né, histórica para cada um. Isso é muito importante. Obrigado. Eu vejo assim como uma coisa muito importante a integração da engenharia, da arquitetura, e eu percebo, você mesmo falou que quase virou engenheiro, então essa questão da engenharia com a arquitetura, quase uma simbiose, e isso está presente também nos grandes arquitetos do mundo. Se lê o Calatrava, por exemplo, ele já pensa como é que vai estruturar aquilo. Norman Foster, a mesma coisa. É parte da forma. Não e você é a mesma coisa. O que você acha dessa integração da engenharia com a arquitetura? Talvez eu seja o arquiteto que mais tem lutado com trabalhos, teses e conhecimento. Esse trabalho que é uma simbiose única, não há como separar. Não existe um projeto que você não tenha integrado essa razão de um lado, que é toda ela de conteúdo técnico, funcional e científico, com a sensibilidade que é a outra área que é fundamental também, porque sem arte também não sai nada, né? Então quando você junta a arte e a técnica num todo integrado, é a obra que vai sair, né? Ela ganha uma estabilidade, uma profundidade cultural muito grande. E ela fica um exemplo sempre, de um momento, de um período, que quase sempre é transitório, ele vai sempre se alterando, mas marca aquele momento histórico. E eu acho que foi mais ou menos coincidente com a virada do século que eu faço essa tese, fiz um livro que me deu razão e sensibilidade, porque eu falei, daqui para frente não pode haver mais coisas no mundo a serem feitas sem essa integração. Faltar arte ou se faltar técnica, alguma coisa está errada. As duas coisas estão muito ligadas. A partir daí, eu venho me preocupando muito em dizer como é que está esse país hoje? Como é que ele está se construindo esse país? Infelizmente, continua da mesma forma. Por isso que essa crise, como diz o professor Arvideira, não é uma crise específica de cultural, econômica e política. Darcy Ribeiro, né? É uma crise, é um projeto. O país vai há 200 anos, ele vem vindo segundo uma forma de produção que está sempre dominada pelo capital e sem nenhuma estrutura básica, correta, científica e sem também arte. Fica esse país pobre com um monte de contradições, um monte de desacertos, fazendo projetos que são equivocados para cada lugar. Cada bioma, nós são 6 grandes biomas, eles têm condições extremamente específicas. Clima, de solo, de vento, de tudo. E isso não se leva em consideração. Se faz um prédio aqui, como no Amazonas, como no litoral sul, com condições ambientais totalmente diferentes. Inclusive, órgãos públicos têm projetos padrão para o Brasil inteiro. Que falta de visão desse continente que nós temos. É um continente que não sabemos usar espacialmente. Isso está muito marcando muito mais. Então, se atolam as cidades de um monte de prédios, que às vezes não tem nenhum significado, assim como o contexto de uma cidade que não se constrói só com prédio. Cidade é uma reunião de um monte de coisas. De saúde, de habitação, de ensino, de profissão, de convivência. Esse espaço urbano, ele é um espaço que deve conter equilibradamente tudo isso. E não tem, né? Os equilíbrios que acontecem, um setor urbano tem vocação econômica boa, lá se entulha de tudo. E outra cidade poderia ter, não tem, porque também é secundário economicamente. Então, não tem plano. O projeto que está é superado. O Sérgio Ribeiro, que não é arquiteto, deu uma exposição porque é fantástico. E eu passo esse texto do meu último livro como base. Essa frase dele, não precisa muito, não. Dá para entender bem o que é esse país de quase 2 séculos.
Zanettin, eu fico muito satisfeito. Infelizmente vamos ter que encerrar. Eu gostaria de ficar o dia inteiro aqui, que para mim é uma inspiração mesmo. Você é uma inspiração para muita gente, não tenha dúvida disso. Para mim em particular, gostaria que principalmente você permanecesse trabalhando. Você fizesse a escola de Oscar Niemeyer e trabalhasse até os 103 anos. Estamos aqui no escritório do Zanettin, em São Paulo. Quando tiver força, vamos lá. Então eu quero te agradecer muitíssimo. Prazer rever um amigo de tantos anos e trabalharmos juntos de novo na luta da nossa cultura. Muito bem, muito obrigado.